Eu mandei aqui pro professor. Já. Vamos ver se ele aceita. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. Eu estou só aguardando o professor entrar. Eu mandei para ele pelo WhatsApp avisando que a gente ia entrar, então eu acho que ele está a postos. Ok? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai, Wallace? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, boa noite. Primeiro, eu vou só fazer uma apresentação e daí a gente começa. Então, Tá até para dar certo, tempo de entrar mais pessoas. tá legal. Uhum. Como eu disse, boa noite para todo mundo. A gente está dando início a mais uma conferência do WebConcib. Hoje a nossa conferência é com o professor Briquet Lemos. Ele é formado em Biblioteconomia pela Biblioteca Nacional em 1957, com mestrado por uma universidade lá do Reino Unido, que eu não vou saber falar o nome. O professor é professor aposentado da Universidade de Brasília, a UNB, e dirigiu o Centro de Documentação do Ministério da Saúde, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, a editora da Universidade de Brasília e a editora Livraria Briquet Lemos, da qual todos nós temos muito orgulho, muitos livros. Enfim, professor, então é com você, a fala é sua. A gente fica mais ou menos naquele tempo, de 35 a 40 minutos. Mas se você quiser passar também não tem problema, que a gente tem aquele esquema de derrubar a live e voltar numa outra, que eu acho que a audiência quer muito ouvir o que você tem a falar, tá bom? Eu vou fechar os comentários agora e no final da live eu abro de novo pra gente fazer as perguntas. Já tem algumas que chegaram aqui no box, tá bom? Então, boa noite. Com Ok, você, professor. obrigado. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo aí que está me ouvindo e me vendo. É um prazer muito grande, né? Para mim, que há mais de 63 anos estou metido nessas questões ligadas à biblioteca, e a partir de um determinado momento ligado ao campo da edição de livros. Eu vou dar um retrospecto rapidinho para vocês. Como foi que eu virei, além de bibliotecário, editor? Em primeiro lugar, o meu ambiente de infância nele esteve sempre presente a arte da tipografia. Meu pai era tipógrafo, era jornalista, ele tinha uma pequena tipografia em casa, com a qual ganhava o necessário para sobreviver, fez jornais, fez mais de um jornal lá no Piauí, jornais pequenos, jornais de província, mas que incomodavam ao ponto de o último jornal que ele teve, ou pelo menos o penúltimo jornal que ele teve, ter sido fechado pelo chefe de polícia lá de Teresina, no Piauí, durante a ditadura do Vargas, porque ele noticiou coisas que eram desagradáveis ao poder. Então, ao invés de se submeter à censura, ele preferiu fechar o jornal. Ou seja, não era uma pessoa que tivesse uns, uma preocupação muito grande com as coisas mais práticas da vida. Mas, enfim. Então, eu desde cedo vivi nesse ambiente. E quando eu fui trabalhar em biblioteca, em 1953, ainda menino, na condição de office boy de uma biblioteca, eu ali continuei essa trajetória que convivia com o material impresso. E poucos anos depois, nessa instituição, que era o Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, eu fui
fiquei responsável pela produção editorial da revista médica do hospital, que se chamava Boletim do Centro de Estudos do Hospital de Servidores do Estado. Então aí eu adquiri conhecimento necessário em relação às técnicas de revisão de textos. Mais tarde eu fui revisor do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, fui revisor de várias editoras também no Rio, como freelance, comecei a trabalhar como tradutor também de inglês, como uma língua com a qual eu tive uma certa facilidade de aprendizagem, e jamais recusava trabalhos que apareciam. Então, isso me levou, pela prática, pela experiência concreta, a adquirir aqueles conhecimentos básicos necessários a um trabalho de produção de livros, que envolve desde a preparação de um texto, do ponto de vista do seu conteúdo, e também do ponto de vista de sua forma gráfica, até a composição desse texto, a sua impressão, a sua terminação. Isso tudo evoluiu durante esses anos todos. Num determinado momento prevalecia a tipografia, mas eu não vou entrar em questões ligadas à técnica, à história dessas técnicas. Então, quando eu comecei a me definir mais como bibliotecário, por assim dizer, ainda no Rio de Janeiro, antes de vir para Brasília, eu sentia essa falta de livros brasileiros de biblioteconomia, porque havia era muito pouco. A gente estudava em livros que vinham da Argentina, os argentinos produziam bons textos de biblioteconomia, da França. Será que volta? Ai, o professor saiu. Eu vou chamar ele de novo. Caiu por quê? Por que caiu? Não sei, professor, mas... Eu não fiz nada. Eu também não, às vezes é a internet mesmo. Ok. Bem, Mas você pode então eu continuar. estava falando dessa tentativa que não foi para frente, foi quase que uma brincadeira de uma editora no Rio de Janeiro. Logo em seguida, eu vim para Brasília lecionar na Universidade de Brasília em 1968, a convite do professor Edson Nery da Fonseca. E a disciplina que eu tinha que dar era a Introdução à Biblioteconomia, uma disciplina abrangente, de caráter filosófico, epistemológico, sei lá o quê, e nós não tínhamos texto. Então, eu gastava tempo, eu trabalhava bastante na tradução de artigos do inglês para o português, a fim de dar algum material de leitura para os alunos. Isso foi se agravando. Houve um momento em que um bibliotecário aqui de Brasília, o professor Abner Leles Corrêa Vicentini, que era professor do Departamento de Biblioteconomia, ou pelo menos tinha sido professor, ele também pensou em fazer uma editora. Isso foi em 1973. Ele pensou e fez uma editora com um nome muito estranho. Ela era conhecida pela sigla VIPA, V-I-P-A, que queria dizer Visão da Informática Pura e Aplicada. Foi exatamente a época em que a palavra informática surgiu, ainda carente de uma definição mais precisa, e o fato é que o Abner fez a VIPA. A VIPA fez 3 livros. Fez um manual sobre pesquisa em biblioteconomia, de um autor norte-americano, Herbert Goldhar, o Código de Catalogação Anglo-Americano, em português, e fez um pequeno texto de ensino programado de CDU. Era uma figura importante nesse trabalho do professor Abner, o padre Astério Campos, que era o maior especialista do Brasil naquele momento em CDU,
e trabalhava na tradução do CDU, conhecia profundamente a classificação e também era professor nosso lá na Universidade de Brasília. Mas a VIPA durou pouco tempo, fez esses 3 livros. O Abner morre em 1976, depois de um acidente de carro no interior de São Paulo, e daí em diante realmente não se sabia de nada. O Edson Nery da Fonseca, com o seu conhecimento em São Paulo, consegue convencer uma editora paulista, a editora Polígono, a fazer livros de biblioteconomia. E o primeiro que a Polígono faz se chama Serviço de Informação em Bibliotecas, Douglas Foskett. Isso aí aparece ao contrário, vocês têm que ler ao contrário. Esse foi um livro que eu traduzi. Além desse, depois fiz um outro também para a mesma editora, do Anthony Foskett, irmão do Douglas Foskett, chamado A Abordagem Temática da Informação, que certamente as pessoas mais idosas conhecem, nele estudaram. E um outro do Collinson, chamado Índices de Indexação. Eu fiz essas traduções adquirindo conhecimento na tradução técnica de livros de biblioteconomia no inglês para português. E tudo muito bem, etc. Depois a editora da Universidade de Brasília também fez alguns livros, mas a gente sempre dependia, a gente, quando eu falo, os professores de biblioteconomia e os bibliotecários dependiam de favores de editoras que quisessem aceitar as nossas sugestões. E era difícil para eles aceitar as sugestões, porque eram, e ainda são, de certa forma, depois eu explico porquê, livros de retorno financeiro muito lento, muito pausado, muito pingado. Então, eu continuava com aquela preocupação. Fiz vários trabalhos, que eu vou citar aqui, porque o tempo é curto. Quando eu fui para o Ministério da Saúde, aproveitei e lá implantei, era uma época bastante favorável, embora fosse a ditadura, o final da ditadura do Figueiredo, do general Figueiredo, mas o Golbery do Couto Silva tinha umas ideias de planejamento estatal muito fortes, e a ele repugnava a questão da duplicidade de esforços, etc. Então ele inicia um trabalho dos ministérios para que houvesse uma maior racionalidade, um certo planejamento da produção editorial dos ministérios. E foi nessa onda que eu fiz estabeleci uma espécie, claro, eu não, o ministro da Saúde aprovou um projeto nosso para que o Ministério da Saúde tivesse uma política editorial muito bem definida. Política essa que implicou na fusão de algumas publicações periódicas, numa definição de áreas de atuação de uma revista que era, por mim, editada pelo Centro de Documentação do Ministério da Saúde, chamada Saúde no Brasil. Se quiserem ver, eu tenho um número aqui, depois posso mostrar. Infelizmente, dessa revista saíram 4 números, mas era uma revista com uma proposta nova, uma proposta crítica, uma proposta diferente. Aí também eu ampliei o meu conhecimento da produção editorial. Saindo do Ministério da Saúde, voltei para a Universidade de Brasília e logo fui convidado para o IBICT, onde eu fiquei 4 anos, cumpri um mandato de 4 anos, e lá aproveitei para implantar também uma política editorial mais consistente. E dessa política editorial, o grande marco, o grande feito, a grande realização foi a edição da segunda edição brasileira da CDU, da Classificação Decimal Universal. Terminado o meu trabalho do IBICT, volto para a Universidade de Brasília. E aí sou convidado para dirigir a editora. Ok, dirigi a editora, fiquei lá um tempo, me aposentei. Ao me aposentar, para curtir tranquilamente o ócio com dignidade, vi que as coisas não eram tão tranquilas e que eu precisava trabalhar. Eu estava trabalhando desde os 15, 14 anos de idade, não podia parar de uma hora para outra. Então, fundei uma editora com a minha esposa, a ilustre colega e bibliotecária, a Maria Lúcia Vilar de Lemos. Ela me ajudou bastante, me ajuda até hoje, nesse trabalho. E precisava começar bem.
começar bem, ou seja, conquistar logo o público com um livro que fosse importante. E eu escolhi um livro que tinha sido recentemente publicado do professor Lancaster, um inglês, que já tinha estado até no curso do IBIC, no Rio de Janeiro, e que eu tinha visto rapidamente uma vez quando fiz um estágio de uma semana na Biblioteca Nacional de Medicina, na National Library of Medicine, nos Estados Unidos, em 1967. Então, escrevi para ele, comprei os direitos autorais, comecei a editora foi organizada sempre de uma maneira, vamos dizer assim, legal. Não era uma editora improvisada, não. Era uma editora estabelecida formalmente. Então, nós assinamos contrato com o Lancaster e fizemos essa tradução de índices de indexação. A essa altura do campeonato, a tecnologia já não era mais a mesma que eu tinha utilizado no Ministério da Saúde, com a qual eu tinha me familiarizado no Ministério da Saúde ou no IBICT. Já se estava numa nova etapa. Eu tive que aprender a usar um programa, um processador de texto, que havia na época, muito bom, chamado WordPerfect, que tinha características também de um editor de texto. E aprendi a usar o WordPerfect nesse trabalho inicial de produção do livro do Lancaster. Foi importantíssima a ajuda que recebi de 2 colegas do IBICT. Eu já tinha saído do IBICT, estava aposentado, mas eles me ajudaram exatamente a dominar aquele programa. Então, eu estava numa situação que tinha uma editora formal. Eu tinha o conhecimento para cuidar desde o contrato, a tradução, a revisão, a diagramação e a capa do livro. Ou seja, tudo ficava em nossas mãos, Lúcia e eu. Isso viabilizava a produção comercial, se reduzia barbaramente os custos. Os custos se resumiam a direitos autorais e ao pagamento da gráfica. Então, assim começou. E o que estava por trás disso tudo? Era o empenho, a vontade de fazer livros que fossem úteis para os profissionais da área, que fossem livros que tivessem já uma reputação conquistada até no seu país de origem, caso de livros norte-americanos e ingleses, e, ao mesmo tempo, estimular a produção bibliográfica nacional. Aí a coisa começou a ficar meio difícil. Eu não conseguia autores brasileiros que escrevessem textos que pudessem ser editados da forma que a gente tinha imaginado. Então, eu saí procurando pessoas, consegui alguns. Consegui um manual da CDU, feito pelo professor Odilon, quase que uma apostila melhorada, um outro livro do Valdomiro sobre seleção, e ele foi melhorando com o tempo. A professora Eliane May fez um livro de introdução à catalogação. A coisa foi pegando, mas o retorno era... Basta ver que as tiragens desses livros eram 2.000 exemplares. Mas, de qualquer modo, nós estávamos abrindo um espaço e, aos poucos, fomos ampliando a nossa produção. Chegamos a terminar a editora em 2017 com mais de 40 edições, o que dava uma média de 2 edições por ano, feitas dessa base, 2 pessoas trabalhando. Em determinado momento, logo que a gente começou, eu vi que trabalhar em casa não dava certo. Então, com o dinheiro recebido ao me aposentar da universidade, a gente comprou uma pequena sala num prédio no centro de Brasília, e lá nós criamos um local da editora. É uma sala boa, e em determinado momento ela era grande demais para nós 2. Então, eu resolvi ocupar aquele espaço com algo mais, que era algo que sempre me agradou, que eu, de certa forma, conhecia. E o que era esse algo mais? Por incrível que pareça, eram livros. Ou seja, eu continuava envolvendo as voltas com livros, mas só que livros de arte agora. Não livros de biblioteconomia ou de literatura em geral, não, livros de arte. Eu comecei com algo muito pretensioso, que são livros caros, são livros importados, eram naquela época mais importados, e depois do aparecimento da editora Kozak Naif melhorou bastante, etc. Enfim, então, naquele espaço da sala, a gente colocou uma livraria de arte, que aos poucos foi adquirindo
um certo prestígio da cidade e era um ponto de referência para os artistas plásticos, para os estudantes de arte, embora ficasse no 8º andar de um prédio. Depois de algum tempo, a situação estava propícia e nós conseguimos descer para uma loja num prédio ao lado, com uma livraria que era muito bonitinha, uma livraria pequena, mas muito bem planejada do ponto de vista arquitetônico, agradável, bonita, simpática, que foi também até muito elogiada aqui em Brasília, etc. Então nós tínhamos a editora e a livraria de arte. E isso dava uma folga financeira para a gente, inclusive para entrar em assim, empreendimentos mais ousados, né? Em 2008, se não me falha a memória, nós participamos ativamente da edição de um livro que já se tornou, vamos dizer assim, um clássico da biblioteconomia brasileira, que foi o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia do Murilo, do professor Murilo, em colaboração naquela época com a professora Cordélia Cavalcante. Foi um trabalho sério, devido à própria natureza de um dicionário, que requer um tratamento editorial mais complicado, tendo em vista não só a questão da legibilidade, mas também a questão da portabilidade e da redução de custos. Enfim, tivemos problemas nesse período todo? Tivemos. Principalmente, outra coisa, os livros todos eram editados por meio de contratos firmados, assinados com os autores ou com as editoras, quando era o caso de livros já editados no exterior. Os autores brasileiros recebiam direitos autorais periodicamente, faziam-se prestações de contas e se pagava 10% sobre o preço de capa. Um valor até acima da média, que muitas vezes acontece por aí. Não dava dinheiro, não dava muito dinheiro, porque direito autoral é realmente baixo. A gente que pensa, eu vou ficar rico escrevendo um livro sobre catalogação de obras raras. Você não vai ficar rico, companheiro. Você vai ficar rico de conhecimento, rico de experiência, mas dinheiro você não vai ganhar. É muito pouco. Eu fazia uma edição de 2.000 exemplares, levava às vezes 3 anos para vender uma edição de 2.000 exemplares, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Alguns livros foram muito bem sucedidos, o livro do Murilo foi bem sucedido, os livros do Lancaster, os 2 que eu fiz de indexação e outro de avaliação, os livros da professora Cordé, da professora Eliane May foram bem vendidos, o livro do professor Rubens Borba, não, eu vou falar sobre isso. E houve livros que não venderam. Por exemplo, o livro Brasil, Obras de Referência, da Anne Harkness, a primeira edição, que eram 1.100 exemplares, eu consegui, graças ao relacionamento pessoal que tinha com o Dr. José Mindlin, que a VIT, que era uma instituição que ele possuía na época, que a VIT adquirisse 500 exemplares para distribuição às bibliotecas universitárias brasileiras. Isso foi feito, então garantiu o pagamento das despesas. Os outros foram sendo vendidos de forma pingada. Tempos depois, a professora Anne Harkness preparou uma nova edição, uma edição que preenchia um período de tempo posterior, e nós fizemos a edição, eu não vendi nada. Acabei doando parte da edição para a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, usar como material de intercâmbio com outras bibliotecas. Doei. Um outro livro que foi uma decepção muito grande foi o Diretrizes para Bibliotecas Públicas, da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários, da IFLA. Eu acreditava que, sendo as diretrizes para bibliotecas públicas da Federação Internacional de Bibliotecários, em português, venderia que nem pão quente. Não vendeu nada. Finalmente, eu quis doar à Biblioteca Nacional, para a Biblioteca Nacional usar no intercâmbio. A Biblioteca Nacional disse que não podia aceitar aquela doação, porque eles não tinham recursos para pagar o correio entre a Biblioteca Nacional e as bibliotecas que aceitassem a doação. Finalmente, depois de algum tempo, eu consegui que aqui em Brasília o Departamento Nacional do Livro e das Bibliotecas do antigo Ministério da Cultura aceitasse a doação. Eu dei 1.000 e tantos exemplares para eles, etc. Então, a gente teve esses problemas.
Outra coisa, eu fui muito amigo do professor Rubens Borba de Moraes. Um dos primeiros livros que a gente fez foi o Bibliófilo Aprendiz, que estava esgotado. Eu estava com esse livro pronto para editar e fui à Bienal do Livro em São Paulo. E lá me encontrei com o Dr. Mindley, e o Mindley disse, olha, porque você está preparando o bibliófilo, mas tem uma editora do Rio de Janeiro, a Marta Ribas, que está doida para fazer esse livro. Ele, conversa com ela. Eu conversei com a Marta, estava lá na Bienal, e ela disse, porque vamos fazer uma coedição, etc. Vamos fazer uma coedição. Eu preparei todo o texto, porque o texto precisou de algumas pequenas atualizações, e entreguei para a Marta, que naquele momento estava fundando a editora Casa da Palavra. E a Casa da Palavra fez os 2 selos, o selo Porque Lemos Livros, o Casa da Palavra, fez 2 edições. Depois eles passaram aquilo para uma versão digital e eu perdi contato com o Bibliófilo Aprendiz. Mas havia um outro livro do Rubens Borba, Livros e Bibliotecas no Brasil Colonial, sobre o qual eles sempre fizeram críticas quanto à qualidade da edição. E o livro se esgotou. Então eu conversei de novo com o Dr. Mindley para colocar em contato com herdeiros do Rubens Borba, e foi feito esse contato, assinamos um contrato e eu parti para a elaboração de uma nova edição do Livro de Biblioteca no Brasil Colonial. Fizemos todas as correções que eram necessárias. A edição anterior era muito ruim do ponto de vista gráfico, do ponto de vista editorial, e eu achava que, como o Rubens Borba de Moraes era uma figura conhecida nacionalmente, o Bibliófilo Aprendiz era um grande livro, muito admirado por todos os bibliófilos, bibliógrafos e bibliotecários, o Livro de Biblioteca no Brasil Colonial também teria boa saída. Não teve, foi lento o processo de venda, etc. Mas foi feito, acabou. Inclusive tinha agora, há pouco eu vi uma moça aí segurando um exemplar do Livro de Biblioteca no Brasil Colonial. Foi uma edição que deixou muito feliz, que deu muito trabalho, mas eu gostei. E depois, de novo, essa história do Rubens, um dia a Cristina Antunes, lá da Biblioteca Mindley, me permitiu ter acesso aos manuscritos que o Rubens Borba, de uma autobiografia que ele estava escrevendo. Eu peguei o material, olhei, isso dá um livro. Me debrucei sobre aquilo, fiz um livro, organizei o livro, anotei, comentei, etc. E o Rubens, isso vai vender. Consegui fotografias, escrevi para os arquivos fora do Brasil. Foi uma delícia. Vendeu? Não vendeu. Até hoje eu tenho aí não sei quantos. Vendeu. Claro, estou exagerando. É porque toda editora tem esse problema. Você tem a locomotiva, o carro-chefe, que vende. Todo mundo quer ser editor do senhor Paulo Coelho. Porque se eu for editor do Paulo Coelho, eu terei dinheiro para editar o livro do Zé Mané, o livro do Joaquim da Silva, o livro de quem quiser. Porque esses livros, se não me derem retorno, eu tenho um que me deu o retorno total. Então você sempre procura ter esses livros que vão depois servir para editar aqueles outros que te dão mais prazer. E isso a gente fez. E o que aconteceu nesse período todo aí? Houve problemas, por exemplo, a questão não é da apropriação indébita de um livro que você edita. Na época, logo depois do lançamento do Lancaster, Indexação em Resumos, eu fiz 2 edições dele, muito boas, por sinal. Uma professora de um determinado lugar do Brasil simplesmente pegou praticamente mais da metade do livro, escaneou, colocou num DVD e distribuía aquilo para os alunos que faziam um curso à distância com ela. Eu entrei em contato com a instituição, patrocinava o curso, e ela tinha tido mais de 300 alunos, ou seja, foram feitas 300 cópias de partes significativas do livro, distribuídos, sem ouvir a editora, sem ouvir o autor, etc. E ficou por isso mesmo. Ora, 300 livros comprados, mesmo com desconto, representam um insumo bastante significativo. A partir daí surgiu um outro problema também, com o aparecimento das possibilidades de escaneamento de textos.
vários colegas, que eu chamo de bons samaritanos, escaneavam textos e colocavam nas plataformas gratuitas na internet. Então, você tinha um livro que estava difícil de vender, mas quando você entrava na internet, encontrava 1.000 downloads daquele livro. Ou seja, havia uma prática difícil. Isso foi piorando. Por outro lado, a internet foi se tornando cada vez mais aberta, o que é ótimo, maravilhoso, etc. E eu estava começando também a achar que eu tinha que me aposentar pela segunda vez, agora de vez. Então fizemos esses livros todos, fechamos a livraria, mas eu continuei trabalhando como editor. E eu resolvi, então, usar a edição digital como um mecanismo realmente de difusão de conhecimentos sem custo. Então, eu cheguei a fazer alguns livros, cumprindo com uma promessa que eu tinha feito a mim mesmo no começo, de colocar em português os clássicos da biblioteconomia, por assim dizer. E não sei se vocês sabem, a gente começou esse trabalho com um livrinho que todo mundo citava, mas ninguém tinha lido. Esse aqui é a lição do bibliotecário de José Ortega y Gasset. Foi feito também um contrato com a fundação, que detém os direitos autorais. Havia uma tradução feita em São Paulo, que me foi oferecida, mas não estava boa. A gente, delicadamente, abriu mão daquela tradução e fizemos uma tradução que ficou bastante razoável, com um pós-fácil muito informativo, o livrinho do Ortega y Gasset. Em seguida, havia um outro livro também que era muito citado na biblioteconomia brasileira, mas também ninguém tinha lido. As 5 Leis da Biblioteconomia, do Ranganathan. Deu trabalho, mesma coisa, compramos direitos autorais da Fundação Ranganathan, na Índia, o colega nosso traduziu para o português e nós editamos. Vendeu bem, esgotou. Fizemos depois um outro que também todo mundo falava, já existia a tradução, até uma tradução pirata, que era encontrada com muito sacrifício na internet, que é o que é a documentação da Suzanne Brier, uma documentalista francesa muito famosa. Nós traduzimos, esse da Suzanne Brier, eu peguei a tradução da Maria Nazaré Rocha Furtado, uma bibliotecária antiga do Rio de Janeiro. Ela caiu das nuvens quando eu entrei em contato com ela, mas você sabe que eu existo, poxa, faz tanto tempo que eu fiz a tradução. Fizemos o contrato, ela cedeu para nós a tradução, a gente reviu, corrigiu, etc., preparou um bom trabalho, conseguimos colocar uma boa introdução. E aí? Internet. Mas nós colocando na internet, de graça, numa plataforma que vocês conhecem, chamada Internet Archive, onde você coloca textos lá e esquece. E aí veio outro grande desafio, que era a grande obra clássica da biblioteconomia. Bem, antes disso, fizemos um outro, que é um livro muito conhecido, inclusive pelos filósofos, que foi o Gabriel Naudet. Aqui está os conselhos para formar uma biblioteca. É um livro de 1627, com um francês arcaico. Deu muito trabalho, mas eu não só usei o francês arcaico, o francês, mas também a edição espanhola, a edição inglesa e a edição italiana. Então, de linguista, né, fazendo para obter um texto português razoável. Mas aí faltava o outro grande clássico, que era simplesmente o Poetry, o Tratado de Documentação. Também, aqui está a folha de rosto da edição brasileira, o Tratado de Documentação, que era um livro que nos preocupava também muito e que é um calhamaço. E eu queria lançar no ano de 2018, para comemorar o 7º centenário do Poetry, de 1868. E eu não conseguia obter os direitos autorais, porque a instituição ficou cuidando disso, tinha uma posição meio complicada, eles não vendiam os direitos autorais, não cediam, etc. Então eu sentei, vou esperar ficar em domínio público. Então, na hora que caiu em domínio público, eu disse, agora vou fazer a tradução.
Só que o tempo era pouco. Então eu resolvi abrir na internet uma espécie de convite, um apelo. Quem quer traduzir o outro lê? E apareceram 23 pessoas interessadas em traduzir o outro lê sem remuneração. Então as pessoas traduziam, faziam, separei o texto para cada um, me mandavam, eu corrigia, colocava tudo uniforme num único estilo, por assim dizer, de tradução, e conseguimos preparar uma edição que tem mais de 700 páginas, da forma como a gente fez, com correções, com introdução, etc., onde colocar Internet Archive. Eu estava consultando hoje o Poetry, a tradução brasileira, no Internet Archive, ele já teve 397 views, está em formato PDF. Se eu tivesse feito em formato impresso, talvez tivesse vendido, nesses 2 anos, 10 exemplares ou 20 exemplares. Vocês terem uma ideia, o que é a documentação da Suzanne Brier, já teve 1.084 views na internet, o Gabriel Nodé já teve 559 no Internet Archive. Síntese é isso. 180 anos de as digitais. Ok. Também tenho aproveitado para atender aos meus interesses imediatos, assim, não, aos interesses mais próximos de nós como família. Editei um livro de um dos filhos, né, o Felipe Lemos. Ele é roqueiro e ele mantinha um blog na internet. E eu transformei o conteúdo do blog num livro, nos originais de um livro, mostrei para ele, olha, Fê, você escreveu isso aí, está muito bom, vamos editar? Opa, etc. Tal. Ele concordou, eu fiz um contrato com ele também, fiz o livro, vendeu, podia ter vendido melhor, ainda tem um saldo com ele lá em São Paulo, mas vendeu bem. Aí, por ter feito esse, um outro rapaz, amigo nosso da área de música pop, pediu que eu fizesse uma segunda edição do livro também sobre rock, chamado Diário da Turma. Fiz, não vendeu, porque eu estava também no fim da editora, mas a gente fez um acordo, eu passei os livros para ele, ele ficou vendendo lá em São Paulo. Passei também a fazer livros assim por encomenda. Um autor amigo meu, médico aqui, vizinho, no Lago Norte, em Brasília, ele pediu, eu fiz 2 livros para ele, faço com a chancela da editora, com a marca da editora. Fiz um livro da minha sogra, já falecida, minha sogra tinha deixado um livro inédito, eu organizei o romance, fiz o romance, editei 50 exemplares, todo mundo adorou, a família, etc. Então, eu me divirto isso aí. É complicado resumir assim em meia hora essas coisas todas. Quem hoje se arriscar, quiser se arriscar a entrar na indústria editorial, tem que pensar 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou continuar pensando a vida inteira e não fazer nada, porque está muito complicado. Está muito complicado. Acho que, inclusive, vai ficar mais complicado ainda a partir dessa crise mundial que a gente está atravessando, mas, ao mesmo tempo, a solução está aqui. A solução está essa, onde agora nós estamos compartilhando imagens, som, é aqui. O livro tem que entrar nesse canal de ampla difusão, se possível, ser encontradas formas diferentes de remuneração dos autores, a fim de que ele possa sobreviver, o livro em geral. Eu estou aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Como é? Tem sim, professor. Primeiro eu queria agradecer em nome de todo mundo. Tá todo mundo aqui comentando que foi fantástico, uma aula de editoração, de história da biblioteconomia, que é sempre muito bom te ouvir. O pessoal da equipe aqui também está agradecendo imensamente, a gente está muito feliz, impressionado. E a gente abriu um box de perguntas antecipadas e já tinham chegado algumas perguntas antes da sua fala. Agora, só por curiosidade, essa prateleira aqui é dos livros que nós editamos. Coloquei aqui só para formar um painel, né? Em 20 anos, cara.
Foi muito legal. Bom, bem, Inclusive, inclusive, a gente ontem puxou uma brincadeira no próprio Instagram com os livros. O pessoal que está assistindo e que segue a página, todo mundo tem pelo menos um livro favorito e tal. Deve ser inclusive essa foto que você viu. Mas vamos à pergunta aqui, já tinha uma pergunta, algumas perguntas. Vou fazer a primeira. Pensa em ceder ou vender os direitos de publicação dos livros de biblioteconomia? Você pensa em vender ou passar os direitos das publicações dos livros da sua editora? Os direitos não são da editora. Os direitos são do autor. O autor vende direitos para uma determinada edição à editora. Então, a editora não detém o direito autoral de nenhum livro. O que a gente detém é aquele direito difícil de definir, que é o direito de preparação de uma edição. As notas de rodapé, as correções que foram feitas, etc. Mas isso é tão irrisório que, sinceramente, nem as editoras simplesmente dão uma autorização quando solicitam para que seja usado aquele texto que a editora publicou. O direito autoral, na realidade, ele não pertence à editora, a não ser em casos excepcionais em que a editora compra do autor direitos autorais para a vida inteira. Mas essas são negociações para cachorro grande, não é para coisa pequena, não. Isso acontece, já aconteceu, hoje em dia menos, bem menos, porque o mundo está muito diferente. Se a pessoa está interessada em reeditar um livro que nós editamos, tem que entrar em contato com o autor. Se o autor já morreu, e no caso são poucos, é o Gabriel Nodê, o Otlê, quem mais? Gabriel Nodê, Otlê, todos os outros têm direitos autorais. Ainda não se passaram os 70 anos da morte do autor. Qual é a outra pergunta? Calma aí. A segunda é: professor, diga uma lembrança inesquecível ou inusitada sobre a história da biblioteconomia brasileira. Uma? Sei lá. Algumas são inesquecíveis, mas são impublicáveis. Então, é melhor você me poupar desse tipo de situação. Não, realmente não tem nada assim. Tá, vamos para a próxima aqui. O que você acha da questão editorial na biblioteconomia, nos cursos de biblioteconomia pelo país? É ruim, pelo que eu conheço, né? Parece que não existe uma preocupação grande em transmitir esse tipo de conhecimento para o profissional, o bibliotecário. O primeiro emprego sério de bibliotecário que eu tive no Rio de Janeiro, num centro de pesquisas da Organização Pan-Americana da Saúde, eu ocupava um cargo que era bibliotecário/editor. Só que era editor no sentido de que eu cuidava das publicações bibliográficas, resumos, etc., e também ajudava os pesquisadores na redação de seus artigos. Então, há uma relação muito estreita e deveria haver mais preocupação, principalmente agora, em que você pode ser editor, você pode editar livros com o mínimo de... Com uma tecnologia, vamos dizer assim, ela é complexa, mas a forma de utilizá-la é relativamente fácil. Claro, tem um custo, lógico, eu pago todo mês para usar o InDesign, que é o principal programa de editoração eletrônica, eu pago R$60 por mês, ou 70, aí mais o Acrobat Reader dá uns R$100 e poucos por mês. Ok, tem um custo. Então, é muito importante que o bibliotecário possa, inclusive, aprendendo essas coisas e indo trabalhar numa biblioteca e ali chegando, dizer para os usuários, olha, eu sou também uma editora, ele está simplesmente voltando alguns séculos na história, quando a biblioteca era o escritório, era o local onde os autores escreviam os livros, os manuscritos. Então, por que não
resgatar esse papel como uma vestimenta moderna. A biblioteca cria um selo, ela edita os livros, o bibliotecário faz essa edição eletrônica e coloca livremente disponível nas plataformas de acesso livre. Eu acho que é importante. Um dos momentos de grande satisfação que eu tive na vida foi quando eu fui convidado para organizar a segunda edição desse livro aqui, A Construção do Livro, do Emanuel Araújo. Emanuel tinha sido um professor da Universidade de Brasília, fez esse livro, e ele morreu. E um dia eu recebi um convite da Lexicon, uma editora do Rio de Janeiro, para eu rever e atualizar o livro, a sua segunda edição. E saiu, está aqui na folha de rosto, revisão e atualização, brinquedo de lemos. Foi muito bom. Esse livro, por assim dizer, sobre produção de livro. Aqui também está a experiência do Emanuel Araújo e está a minha experiência. Então foi um momento de gratificação muito grande para mostrar que um bibliotecário, se ele entra nessa coisa, ele tem condições de fazer um trabalho razoável. Ou seja, em síntese, os cursos de biblioteconomia têm que também procurar esse caminho, fazer com que a gente não seja apenas o catalogador analógico ou digital, não interessa, dos livros, mas também o produtor de livros. Sim. Ok? Ok. Também antecipada a pergunta, uma polêmica. Qual o livro que editou é o seu favorito e qual deu mais trabalho? O que deu mais trabalho... deixa eu dar uma olhada aqui. Você se lembra, Lúcia, o que deu mais trabalho? Acho que foi o Ateliê, né? Não, sim, a gente. Eu acho que o que deu mais trabalho foi a autobiografia do Rubens Borba de Moraes. Foi o que deu mais trabalho. Essa eu fiz sozinho. O povo de 23 pessoas me ajudando. Um outro livrinho que vocês não conhecem, que é esse aqui, que é um livro que esse me deu muito trabalho e muita satisfação. É um livro sobre um pintor búlgaro que esteve aqui no Brasil, chamado Nicola de Garo, na realidade o nome dele era Nikolai Atachev, e que os livros de história da arte sempre passavam por cima de maneira muito descuidada. E eu escrevi esse livrinho que mereceu até a crítica dos especialistas, etc. É um roteiro de pesquisa, chama-se Nicola de Garo do Brasil, um roteiro de pesquisa. E alguém que leu, é uma professora de São Paulo, disse, olha, eu vou usar isso aqui em sala de aula para mostrar como é que você pode fazer uma pesquisa bibliográfica, por assim dizer. Então, esse me deu muito prazer, o do Rubens Borba me deu muito trabalho, e o do Paul Atelier também deu trabalho. O Gabriel Naudet deu... Não, menos. Enfim, cada caso é um caso. A próxima pergunta é: qual o conselho para novas gerações de bibliotecários? Difícil dar conselho, né? Eu posso dar uma experiência e dizer que se fosse eu, como é que eu faria, como é que eu deixaria de fazer? O conselho que eu dou, talvez refletindo a minha própria experiência de vida, é não se deixar intimidar pelo novo, por aquilo que é novidade. Eu venho de uma época, eu tenho aqui em casa uma tipografia com prelo manual, que pesa algumas toneladas, um prelozinho desse tamanho, eu trabalho com tipo de chumbo. Eu já fiz 2 livros de poesias, muito vagabundas, por sinal, de minha autoria. Eu escrevi a poesia, eu compus o texto, letra por letra, e imprimi. Isso é uma satisfação muito grande. Então, ao mesmo tempo, eu estava lá estudando o InDesign, estava tentando aprender como é que eu posso fazer um livro, gerando eu mesmo o negativo, a partir do meu computador. Então, isso é que é não se deixar levar pela saudade. Antigamente era muito melhor. Não era muito melhor. Não era, de jeito algum. Nunca o passado, a não ser no campo do amor, da paixão, etc., o passado foi melhor. Não, o passado, no real,
é sempre pior do que o presente. Tem salvação. Então, o conselho é esse. Não se deixe intimidar pelas novidades, vá em frente, porque você não vai conseguir eliminá-las. É a tal coisa. Ou você aprende, ou você sai do campo. Sim. A próxima pergunta: como você vê atualmente o mercado editorial na área da biblioteconomia? A tendência a publicar mais e-books com acesso livre do que impressos? Sim, sim, eu acredito nisso. Ah, o livro impresso realmente é muito caro, e a tendência é se tornar mais caro ainda, porque há uma função entre preço e volume da tiragem. Quanto mais volumes você imprime, mais barato é o preço unitário. Enfim, é uma questão relativamente simples, mas que no caso da biblioteconomia é complicada, porque o mercado é pequeno. O mercado é pequeno. As pessoas esquecem um detalhe. Ah, mas nos Estados Unidos se publicam muitos livros de biblioteconomia. Se publicavam, pelo menos. Na Inglaterra também. Sim, o que acontece é que nesses países as bibliotecas compram sistematicamente livros para seu acervo. Então, uma biblioteca universitária, onde haja curso de biblioteconomia, ela compra sistematicamente livros de biblioteconomia. E se você soma todos os cursos de um país como os Estados Unidos, a produção de uma editora é praticamente vendida na hora para as editoras, as bibliotecas universitárias. Não é o caso do SPI. Não é o caso do SPI. Então, eu acredito que a tendência é o livro técnico em geral, na área de humanidades principalmente, menos na área de ciências, devido à complexidade dos textos muitas vezes. Mas na área de humanidades, que a biblioteconomia faz parte disso, é a edição digital, grátis, colocado na internet, como os periódicos já são colocados gratuitamente na internet. O projeto Cielo, por exemplo, foi iniciado pela antiga Biblioteca Regional de Ensino, a Pirene. Está lá, de graça. O mundo não se acabou, pelo contrário. A próxima pergunta tem a ver com a questão de sustentabilidade. Escreveram assim: um dos questionamentos das pessoas apaixonadas por livros é se a opção digital é mais sustentável que os modelos tradicionais impressos. A tendência é imaginar que sim. O que o senhor pensa sobre isso? É difícil, difícil dizer. Na realidade, a tendência está sendo no sentido de prevalecer a edição digital para a produção mais para mainstream, aquilo que mantém a coisa funcionando. O livro em papel ele vai continuar existindo, mas para edições mais restritas. Você vai a qualquer livraria e você já verifica esse fenômeno aqui no Brasil. Livros até antigos que venderam bastante, que são famosos, tiveram grande circulação, Morro dos Ventos Uivantes, ou Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, eles estão voltando às bancas das livrarias, mas com uma outra cara. Não é mais aquela coisa horrível em papel jornal, que se esfregalhava na mão, suja, amarela. Não, eles voltam com uma outra roupagem. Ou seja, para um público diferente, um público de maior poder aquisitivo, que quer aquilo como um objeto elegante para ter em casa, para ler, para usufruir, etc. Há um livro que fez muito sucesso recentemente, não sei se vocês conhecem, o livro chama-se S, a letra S de sapo. É um livro norte-americano do J.J. Abrams e o Douglas Durst, que é um romance muito estranho, muito esquisito, dentro de uma caixa. A obra gráfica é fantástica, tanto que eles tiveram dificuldade em fazer aqui no Brasil. Foi a editora Intrínseca que fez a tradução brasileira e foi impressa na China. É um trabalho incrível. Aquele livro já foi feito com a intenção de jamais virar livro digital. É um livro cheio de encartes, cheio de coisas diferentes, com texto manuscrito. As pessoas devem conhecer esse livro. Então,
o livro em papel vai continuar existindo. Livro de arte. Livro de arte, realmente, nenhuma imagem na internet de um livro de arte se compara ainda com um livro de arte bem impresso. Bem impresso. Então, eles têm os seus lugares. Agora, eu acredito que a corrente principal vai estar baseada no livro digital. Tá, então agora nós temos mais perguntas. Muitas perguntas, inclusive. Deixa eu conseguir subir as perguntas aqui. A produção está falando aqui comigo ao mesmo tempo. Tudo certo, professor? Sim, só que a minha imagem sumiu. Sua imagem sumiu? Para mim está aparecendo. Pronto. Ah, tá. Pronto. A próxima pergunta que tinham feito... Gente, a live ficou salva lá nos stories, a primeira parte, para quem quiser rever ou acompanhar. E a gente também vai tentar tratar e, enfim, conversar com o professor para publicar posteriormente no YouTube. Voltando às perguntas, a nona pergunta é: o que precisamos fazer para o senhor retornar com a sua editora? Em primeiro lugar, vocês tentarem colocar para funcionar aquela maquininha inventada pelo Júlio Verne, chamada Máquina do Tempo, que me permitisse voltar há alguns anos para recuperar a força, a vontade, etc, etc. De certa forma, eu continuo trabalhando, não tenho... Ultimamente, eu fiz um livro, uma nova edição do livro Para Saber Mais, não, do Manual de Fontes de Informação, do Murilo, uma edição digital. Eu continuo registrado como editor, agora como um microempresário individual. Eu sou um MEI, né? Eu editava a Eliane MEI, agora eu sou um MEI. Desculpe o trocadilho horrível, mas, então, só que eu não assumo mais o compromisso de comercializar o livro. Eu cobro pela preparação do livro, entrego o livro digital pronto para a pessoa, com ISBN, tudo, etc. E mando o arquivo pela internet, agora você se diverte. Então você coloca onde você quiser. Como a maioria dos autores tem ligação com universidades, eles podem colocar o livro no repositório da universidade. O professor Murilo mesmo, no começo ele resistiu quando eu dei essa ideia para ele. Eu disse: Murilo, coloca, você faz experiência. Aí ele colocou e ficou eufórico. Eu disse: porque em 2 meses eu tive milhares de downloads do meu livro. E é essa a finalidade do livro, não é levar a informação ao bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar, o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Não há melhor maneira de semear os livros a não ser pela internet, não é? Então, eu faço isso, não tem problema nenhum. Agora, continuo exigindo que o livro tenha qualidade. Então, se o livro é da nossa área, que a gente aqui em casa, vamos dizer assim, domine, não é? A gente aprova o livro, faz sugestões, etc. Se sai da nossa área, é preciso que ele tenha uma certa aprovação de alguns especialistas, gente de fora. Em risco o próprio trabalho do autor. Por exemplo, eu editei 2 livros, aí um deles até de medicina, de divulgação de medicina, mas o autor era um camarada titulado e tinha condições de fazer isso. Então, não tem problema, a gente faz, mas é o livro digital. Por uma razão muito simples, eu falei essa história da idade, por mais que eu venha a viver, talvez eu não tenha tempo suficiente para viver até o fim de uma tiragem de 1000 exemplares. Se eu levar 10 anos para vender 1000 exemplares. Entendeu? Então, esse é o problema. Sim, eu amo o impresso. Legal, a utilização de uma nova tecnologia não quer dizer que você passe a desamar o antigo. Não, você ama o impresso? Você pode fazer até um tratado de psicologia, etc. Gosto do digital, mas
também prefiro impresso. Sim, a editora poderia funcionar com e-book, reduzindo acesso. Para funcionar como e-book, a gente tem que ter uma estrutura de vendas. A gente pode usar Amazon.com para vender, mas eu já não estou mais na idade para isso. É que eu estou me desfazendo lentamente do estoque que veio da livraria de arte. Eu ainda tenho uns 1.000 exemplares para vender. Coloquei na Amazon. Só que agora, com a pandemia, eu parei de vender. Eu estava vendendo direitinho, dava uma receita razoável para eu pagar as despesas da casa. Acabou. Né? Então, é difícil. Sim, qual é a próxima? Perguntaram assim, até relacionado a isso. Seus livros chegaram a ser vendidos em Portugal e outros países de língua portuguesa? Se sim, qual foi a recepção? Não, não. Não houve demanda por parte deles, a não ser uma ou outra biblioteca que comprava. Por exemplo, eu vendi para Moçambique, vendi para Guiné-Bissau, mas aí eram as bibliotecas que entravam em contato direto comigo. E não valia a pena, não vale a pena, porque a transação, para você receber esse dinheiro aqui no Brasil, não é fácil, tinha que ser, é uma complicação. Então, precisava haver uma demanda muito forte. E nossos livros são editados em português do Brasil. Talvez os portugueses não gostem da maneira como nós escrevemos, sei lá. Eu mandei livros, às vezes até apresentei o livro para as pessoas. Agora, saiu esse livro. Então, mandava sempre para a Biblioteca Nacional de Portugal. E não tinha, ninguém comentava. Não dá. Qual seria a alternativa para termos muitos desses títulos de volta ao mercado? O senhor tem pensado nisso? Já surgiram propostas? Não. Quando a gente encerrou as atividades da editora tradicional, os autores me perguntaram o que fazer e eu sugeri, coloca o seu livro em formato digital, e passa para formato digital e coloca na Amazon.com, nessas vendedoras de livros digitais que existem por aí. Ou simplesmente coloca no Internet Archive. Isso está nas mãos dos autores. Houve um ou outro que fez isso. Sim. Aí perguntaram, professor, qual será o futuro das editoras de biblioteconomia no Brasil e no mundo? E como essas editoras vão se manter financeiramente? Olha, eu me recuso a falar, porque eu não tenho o dom da profecia. Se eu tivesse o dom da profecia, meu caro, o mundo estaria melhor. E qualquer bobagem que eu disser, eu vou dizer num ambiente de total irresponsabilidade, porque eu não estarei aí para comprovar se aquilo que eu disse se concretizou ou não. Não é verdade? Não tem. Eu acho que a gente tem que viver o aqui e agora. O Acarte terá mais alguma tradução? Não, o Lancaster morreu já. O livro dele está desatualizado. Professor, acho que eu falei errado. É Acarte. Ouviu? Sobre se refere. Fale melhor. Acarte. Qual é o Acarte que a gente tem? Sim, serviço de referência, sim, claro, é isso, sim. Serviço de referência do presencial ao virtual, a carte, porque é francês e eu sou meio chato, né? Desculpa a pronúncia errada, professor. Não, é a carte, né? Não. O livro ele também está desatualizado, né? Seria de novo um trabalho muito sério. Foi um livrinho chato que me deu também muita dor de cabeça, porque estava já desatualizado quando eu comprei os direitos, mas o autor interagiu comigo, a gente trocou informação e o livro saiu direitinho. Isso teve boa aceitação no mercado brasileiro, mas ele não vai sair mais. Pelo menos a nossa editora agora é só para eu me divertir.
Sim. Perguntaram qual foi o livro de biblioteconomia mais vendido da sua editora. Foi o Indexação e Resumos, do Lancaster. E depois o Le Quadic, Ciência da Informação. Biblioteconomia do Quilo também. O dicionário de biblioteconomia foram feitas 2 tiragens. Tá. Pediram para refazer a prática de serviço de referência do Grogan, por favor. Mas a próxima pergunta... A próxima pergunta é: a tradução e publicação do alemão... Desculpa a pronúncia quem perguntou, mas eu não sei. Martin Schrettinger, sei lá. Poderia ainda ser publicado pelo senhor? Não. Eu já te falei, eu quero me divertir também, pô. Eu entendi. Eu tô lendo só as perguntas aqui. Pediram para editar Comunicação Científica do Meadows. Meadows. Uhum. Difícil. Mas também é um livro que, olha, em 20 anos, a rapidez com que os conteúdos desses livros se desatualiza é impressionante. É impressionante. Os autores, coitados, para eles manterem os livros atualizados em formato papel, está cada vez mais difícil. Se for em formato digital, ele entra lá no repositório, corrige e tal, atualiza. Esse formato papel é um drama. É muito sério isso. Às vezes eu me preocupo. Outro dia, com a demanda por certos livros. Por exemplo, aqui mesmo, algumas pessoas estão fazendo, por que não reedita tal livro? Eu fico pensando, poxa, se você for estudar por esses livros, o seu aprendizado vai estar prejudicado. São livros que caíram realmente, perderam a validade. Sim. Perguntaram assim: o e-book é muito caro para as bibliotecas, principalmente na modalidade assinatura. Isso pode mudar? Há todo um movimento internacional, né, de acesso à informação livre, informação aberta. Eu acredito que isso vai mudar. Depende muito do consumidor também, do pessoal adotar políticas mais agressivas em relação aos fornecedores. Os europeus são nessa área, a fim de promover uma redução do preço do livro digital. Não tem sentido um livro eletrônico, um livro digital, Kindle, por exemplo, ser vendido pelo preço que às vezes eles são vendidos. Porque a plateia, o público é um público mundial. Mesmo em português, não interessa. Você tem leitor de português em vários lugares do mundo. Alguém falou aí, mas o livro brasileiro chega em Portugal muito caro por causa do frete. Ok, se eu faço ele digital, desaparece o frete. Então ele pode ser bem barato, mas ninguém quer fazer livro barato. Olha, quando você entra nesse campo da economia, do dinheiro e da coisa, fica tudo muito complicado. Eu me lembro que quando eu comecei a editora, havia um imposto que a gente pagava, acho que era o PIS, COFINS e PIS. Era o Sarney, na época do Sarney. E ele acabou com esse imposto para as editoras a fim de promover a redução no preço do livro. Não baixou nada. Entende? Os editores passaram a ganhar mais, mas o consumidor não teve nenhum benefício. Então, é complicado isso. Tem 2 perguntas relacionadas à não editoração, mas à sua experiência como bibliotecário, que eu vou fazer juntas. Uma é: qual o papel do bibliotecário nessa quarentena, na sua opinião? E como podem ser as bibliotecas públicas úteis nesses tempos de pandemia para a população? Eu acho que esse é um grande desafio que vocês, vou falar vocês porque eu já estou fora dessa, não? Estão enfrentando
Vocês, por exemplo, estão fazendo algo muito importante durante a quarentena, que é esse programa de lives, não é? Eu tenho acompanhado aí alguns textos, por exemplo, a própria IFLA liberou aí um documento sobre o que fazer nessa época de quarentena. A nossa filha é bibliotecária nos Estados Unidos. Nós temos uma filha que estudou biblioteconomia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ela fez o mestrado lá, e trabalha num college em Los Angeles, o Occidental College. Eles lá estão dando tratos botando a cabeça para funcionar sobre como ocupar não só os bibliotecários, mas como fazer com que os bibliotecários, a partir de casa, façam um trabalho útil, inclusive para os usuários, né? Então, o nome dela, Gabriela, é Helena Vilar de Lemos. A Helena, aliás, foi quem traduziu o livro aquele livro de referência, a prática do serviço, o contexto dinâmico da informação. Foi a Helena, nossa filha, que traduziu. Na época ela nem era bibliotecária ainda. Então, essa é uma situação muito interessante, né? Você ter a biblioteca pública fechada é uma contradição total, mas ela tem que estar fechada, porque se ela não fechar, o que vai acontecer? Então, como continuar dando significado social a esse tipo de biblioteca que nasceu para ser aberta, ser pública, ser aberta, e é obrigada a fechar. E por quanto tempo isso vai prevalecer? Eu chego a Helena... Ok, Helena. Por quanto tempo isso vai prevalecer? Será que esse tipo de biblioteca para o qual nós fomos educados, formados, etc., perderá espaço num mundo cada vez mais sujeito a cataclismos, a epidemias, a pandemias, etc.? É complicado. É complicado. Entende? Então, eu não sei. Eu só sei que eu gostaria de ser mais jovem para ter a disposição para enfrentar. Oi, Ledia. Tudo legal? Heleninha tá aqui, inclusive, Helena, já falaram aqui pra gente chamar, você está convidada para uma live, porque querem saber como está a situação nos Estados Unidos. Fica o convite aí. Tá, deixa eu continuar nas perguntas. Perguntaram assim: o senhor já pensou uma impressão somente sob demanda, como algumas editoras estão trabalhando nesse sistema? Sim, sim. A impressão sob demanda é uma saída muito interessante. Acontece que a impressão sob demanda coloca o editor numa posição muito insegura, porque se eu sou pago, eu não posso discutir a qualidade do conteúdo como editor. O autor chega e diz: peraí, cara, eu estou pagando. Edita, pô. Sua obrigação é editar. E cria uma relação difícil. Né? E, de certa forma, esses trabalhos que eu tenho feito de edição digital, 2 ou 3 que eu fiz até agora, é desse tipo, sob demanda. O cara me encomenda um arquivo digital que ele vai distribuir. Então, e outra coisa, a impressão sob demanda normalmente sai cara. Eu fiz 50 exemplares desse romance da minha falecida sogra, né, numa gráfica em São Paulo. Não foi fácil achar uma gráfica. Tem uma gráfica muito boa em São Paulo, mais de uma até. Só que 50 exemplares saíram por R$ 1.200. Então, é uma coisa, é um presente de rico que você faz. Então, a edição sob demanda, ela pode ser mais barata, mas você tem que ter uma infraestrutura de impressão digital bastante forte. Aí também é um outro problema. E por que fazer em papel? Por que as pessoas não se acostumam a ler na tela? E se quiser em papel, aciona a impressora, imprime lá, coloca uma impressora, jato de tinta. Hoje mesmo, para fazer essa cópia aqui, para mostrar para vocês do Nodé, da Folha de Rosto Nodé e do Otlé, eu imprimi, apertei o botão e imprimi. Então, se a pessoa precisa do papel
porque está viciada no cheiro do papel, com os produtos químicos, da composição do papel, aquilo dá uma viagem. Pô, continua cheirando papel, cara. Né? A Lúcia está dizendo para não falar mal do papel. Eu concordo, a gente realmente tem que se adaptar, não abandonar de todo, mas realmente se adaptar, que a gente tem uma resistência muito grande. Olha, só para essa questão do livro. Para eu fazer um livro impresso, eu gero um arquivo digital. Antigamente, não, eu gerava um monte de folhas de fotolito, pesado para burro, colocava no correio para o Sedex, mandava para a gráfica em São Paulo. Eu já trabalhava com gráfica de São Paulo. Fazia uma prova, colocava no Sedex, mandava para eu rever, etc. Hoje, eu pego o arquivo, na mesma hora coloco na Amazon ou no Internet Archive, em 1 minuto aquilo está aberto para o mundo inteiro. Sem eu ter que fazer propaganda. Quando fazíamos livros em papel, nós fazíamos uma folha impressa que mandávamos para uma mala direta que nós tínhamos. Chegamos a ter 10 mil nomes em nossa mala direta. Era um trabalho infernal imprimir 10 mil etiquetas numa impressora matricial doméstica, pegar aquelas etiquetas adesivas, colar naqueles prospectos, colocar no correio. Era caro. Eu botava 10 mil prospectos no correio, eu recebia de volta 3 pedidos, 5 pedidos, 6 pedidos. E um dia alguém me reclamou comigo, porque você não anuncia os seus livros? Eu digo, eu anuncio sim, inclusive o seu nome está na nossa mala direta e nós mandamos os prospectos para vocês. Ah, é? Ah, agora eu sei por que eu não recebo. O porteiro do nosso edifício recebeu a ordem para não entregar nenhum material de propaganda nos apartamentos. Então era um material de propaganda, ficava ali. Então, é complicado. Ok, Oscar, é isso mesmo. Isso. A próxima pergunta, acho que é de algum interessado em estudar editoração, e perguntaram assim, qual país o senhor acha que a editoração é um bom modelo a ser seguido? Meu conhecimento não chega a esse ponto. O que eu posso dizer para você é que o pouco que eu conheço me leva a sugerir Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal também. Fora daí eu não tenho informação. Agora, por incrível que pareça, é uma coisa tão internacional hoje que o que se aprende no Brasil serve em qualquer lugar. E aqui existem a própria a Câmara Brasileira do Livro antigamente dava uns cursos. Tem aquela publicação Publish News, que também anuncia cursos que vão capacitando o pessoal. Agora, se a pessoa quiser fazer um curso de design, aí França, sim, claro. França é legal. Né? Comentaram e uma pergunta junto. Os grandes clássicos da biblioteconomia, como Poet, Ler, Ranganathan, continuam atuais para quem quer ser bibliotecário? O que eles ainda podem ensinar? Sim, porque nada se faz sem história. Nada se faz, nada se constrói hoje, modernamente, sem uma visão histórica. E esses livros, eles têm uma visão, um retrato muito fiel daquele momento, daquela época, daquela situação, daqueles problemas que muitas vezes são os nossos problemas ainda. Então, se você lê com o olhar crítico e procurando fazer as relações históricas nessas áreas, é muito bom. Você lê o Poet, o capítulo final, onde ele fala do nazismo, da queima de livros na Alemanha, da censura, é atual. Quando ele fala da questão da tecnologia, que naquele momento ele já especulava, vai acontecer isso, aquilo, outro, isso é atual. O Ranganathan, quando ele fala das dificuldades de você ter uma biblioteconomia no país subdesenvolvido, como a Índia, isso diz respeito a nós. Então, a maneira como você lê o livro é diferente de um livro de técnica. Esses exemplos que a gente deu, eles não são livros de técnica. O próprio Gabriel Daudet não é um livro de técnica. É um livro que lida muito mais com a questão da seleção
dos livros em função de uma clientela, ou de como você formar uma biblioteca que seja não só digna para refletir o próprio caráter do seu responsável, mas também que seja aberta ao público. Numa França monárquica, absolutista, etc., ele tinha essa preocupação. Ele disse, nenhum aristocrata poderá organizar uma biblioteca de valor se ele não permitir que os outros usem essa biblioteca. Então, são obras que têm que ser lidas com esse olhar. Então, tem muita gente aqui mandando beijo para a Lúcia, pedindo para ela também aparecer. A professora Gabriela Thanos, inclusive, queria ver ela. Então, um beijo, Lúcia. Lúcia, tô mandando beijo para você. Tô querendo te ver aqui. Vem cá. Não? Não, fica à vontade, gente. Se ela não quer aparecer, tudo bem. Okay. Beijo, Lúcia, de todo mundo. Falaram que a Helena aceitou o convite. Helena, estamos entrando em contato com você. A equipe aqui já está para marcar, que a gente tem uma agenda, algumas datas já estão marcadas. Ótimo. Tá, vamos a outras perguntas. Essa estava na outra live ainda perdida. Como o bibliotecário pode usar as redes sociais como ferramenta de divulgação na área? Como os bibliotecários podem usar a rede social? Usando, pô. Eu acho que é muito importante, muito importante. Já há várias bibliotecas aqui no Brasil que eu vejo trabalhando nesse sentido, utilizando as redes sociais. O problema é que as redes sociais estão muito massacradas, né, com muito lixo, né? E talvez um papel dos bibliotecários seja criar mecanismos que facilitem ao usuário, né, separar o que é bom do que é ruim nas redes sociais e alimentar essas redes sociais com boa informação. E desse ponto isso é muito bom. Sim. Uma pergunta mais técnica. Você falou da organização de livros no caso de textos clássicos de autores já falecidos. Como funciona essa publicação? Como assim? Eu não entendi. Escreveram assim. É porque eu acho que o pessoal está interessado aí em de repente isso está inspirando novos editores. Aí perguntaram assim: você falou da organização de livros. No caso de textos clássicos de autores já falecidos, como funciona essa publicação? É simples, você tem que verificar se já decorreu o prazo de 70 anos desde a morte do autor. Enquanto não se passarem esses 70 anos, os seus herdeiros dele, têm direito a receber direitos autorais. A partir daí, cai em domínio público. E a pessoa qualquer um pode utilizar, com qualquer finalidade. Não tem por que se preocupar. Calma, deixa eu achar aqui que foi muita pergunta. Até a equipe aqui está se perdendo. Tá, tem um outro comentário aqui. Então, cada vez mais há a necessidade de criar selos para que... Não escreve agora que eu estava lendo. Tá, vou ler de novo, é porque quando eles mandam enquanto eu estou lendo, o texto desce. Então, cada vez mais há a necessidade de criar selos para que pelo menos os livros técnicos sejam produzidos e alimentem nossa formação dentro dos cursos e fora deles. E aí, acho que querem comentário para professor, querem comentários para incentivar novos editores aí da nossa área a surgir. Por que eu saí daqui? Eu acho que a sua câmera virou e está filmando a tela do computador. Tem uma setinha bem no cantinho aqui embaixo à direita. Não, professor. Isso. Estamos vendo agora. Enfim. Professor?
Eu acho que a internet do professor caiu. Eu vou. Para você. Ah, voltou. Voltamos. É, eu acho que esse comentário é uma. Para você incentivar novos Aqui editores. uma pessoa da Venezuela. Você ouviu uma pessoa da Venezuela que está assistindo a palestra? Sim, nós temos gente da Venezuela, da Argentina, de Moçambique e de Portugal assistindo um monte dessas lives que tá tendo Pois é. ao longo dos dias. Esse comentário último foi a necessidade de criar silos para nossa área para alimentar a própria formação. E aí, Claro. acho que é um sentido de você comentar para dar um conselho para quem quiser seguir nesse caminho. Olha, é livre. A pessoa tem que ter o espírito de iniciativa, tem que procurar as leis nesse país, tudo tem lei, criar uma empresa. Hoje você cria uma microempresa individual. A empresa que nós criamos na época, ela era uma empresa mais complexa, porque se fosse uma microempresa individual, nós não poderíamos para o exterior, por exemplo, assinar contratos para pagar dólares a um autor estrangeiro, era tudo muito complicado. Hoje em dia as coisas estão mais simples, então você faz procura o livro do Emanuel Araújo, conversa com, se está numa universidade, procura a editora da universidade e pergunta, vem cá, me dá um modelo de contrato, como é que eu faço? Faço assim, faço assado. Se a pessoa não detém em si todos os conhecimentos necessários ao trabalho editorial, procure a colaboração de profissionais que fazem isso, são remunerados, evidentemente. As capas dos nossos livros, no início eu mesmo fazia. Eu compunha na minha tipografia aqui, que eu tenho, a tipografiazinha que eu falei, eu compunha a capa, tipograficamente imprimia, fazia um fotolito da capa e montava a capa. Eram capas muito simples, porque eu tinha esse problema de pouco capital. De partir de um determinado momento, eu contratava capistas que trabalharam comigo praticamente quase 20 anos, trabalham até hoje, e compravam a capa. Eu preciso do ISBN, eu comprava o ISBN na Biblioteca Nacional, agora é na Câmara Brasileira do Livro. Então, o mercado, o famoso mercado, aqui, como montar uma editora, isso, tem o livrinho do Sebrae. Conheço o livrinho do Sebrae. Quando eu fui abrir a livraria, eu passei no Sebrae e peguei um livrinho deles, como montar uma livraria. E aí eu disse, poxa, tá legal, é isso. Eu segui o livro. Obrigado. Então, nós, como pessoas da área de informação, não podemos argumentar, alegar falta de informação para não fazer alguma coisa. É fácil. E o último caso, manda uma mensagem para brinquedolemos@gmail.com. Professor, eu não sei como é que passa da página ímpar para a página par. Estou brincando, né? Sim, professor. A nossa última pergunta foi se o senhor pretende lançar uma autobiografia, porque a gente gosta muito da sua história, acho que ela inspira muitos de nós, alunos, e se podemos sonhar aí pelo menos com essa autobiografia. Olha, não vou dizer que não quero fazer, não. Quero fazer, sim. Eu já pensei, comecei, eu fico reunindo dados, mas às vezes eu me pergunto, a quem vai interessar isso, né? De qualquer modo... Olha, tem um monte de gente interessada. As poesias estão disponíveis? Não, as poesias não estão disponíveis, né? Foram edições limitadas de 50 exemplares. Né? Mas eu fiz um livro no qual eu reuni, não é, os artigos que eu tinha publicado durante vários anos, chama-se De Bibliotecas, de Biblioteconomias, Percursos, um livro também que... Isso. Eu gosto muito desse livro, que ele ficou bonito. Esse livro, por exemplo, essa capa eu comprei da Biblioteca Nacional Francesa
uma cópia autorizada para poder utilizar na capa do livro. Isso é do século XVIII. Já caiu em domínio público, mas a impressão original, a gravura original, pertence à Biblioteca Nacional da França. Então, para eu poder utilizá-la, eu comprei os direitos para usar aí. A capa de trás, que é da Biblioteca Brasiliana Mindlin, lá da USP, essa aí, eu entrei em contato com o fotógrafo, comprei dele por R$300, me lembro hoje, a autorização para usar. Então, isso é o básico, né, de uma editora que se pauta por uma linha ética, a fim de, inclusive, não ter aborrecimento. Tudo você tem que escrever, pedir, etc. Na realidade, às vezes, o ponto mais difícil de você, o problema mais difícil de você superar já compôs alguma música com seus filhos? O problema mais difícil para você superar é o próprio autor. É o próprio autor. O autor é o cara mais complicado que existe. Se ele for morto, é ótimo. Se ele for vivo, em geral, é difícil. É difícil. O autor é um problema sério. Porque às vezes você encontra problemas no livro, mostra para o autor aqueles problemas, o autor se recusa a aceitar que aquilo seja um problema. Porque ele é o autor, ele pariu aquilo, ele deu à luz, aquilo é dele. Então como é que chega alguém de fora e diz, não é assim não, o senhor está enganado. O autor é a figura musical. Mas, por outro lado, sem o autor, o que você faz? Nada. Sim. Professor, a gente já tem 44 minutos nessa segunda live. Tá todo mundo amando, só que a gente tem horário, inclusive uma pessoa da comissão já nem pode mais estar com a gente. Ok. Então, em nome de todo mundo, eu agradeço muito. A gente da comissão ficou muito feliz quando você aceitou. Acho que todo mundo da live que conseguiu assistir, os que não conseguiram, a gente recebeu muitas mensagens. A gente criou uma hashtag que é o Desafio Briquet. Então, gente, vamos mostrar que a gente comprou os livros do Briquet e que a gente tem para ele ver, vai que sai uma reedição aí. Marca a Webconcib que a gente reposta. Eu queria agradecer, como eu já falei, queria lembrar todo mundo que amanhã tem a live com a professora Henriette Ferreira Gomes, que é a professora titular da Universidade Federal da Bahia, vai falar sobre mediação da informação e as dimensões e as suas dimensões e contributos da ciência da informação para o protagonismo social, que é um tema que também foi muito pedido aqui. Eu deixo para você falar umas palavras finais, agradecer a quem você quiser. Helena, a gente está entrando em contato com você. E é isso por enquanto. Professor, pode agradecer, fazer umas palavras finais. Wallace, eu agradeço muito a você pelo convite que me fez, agradeço a paciência do pessoal que ficou ouvindo essas palavras, né, confusas, mas que pelo menos eu fiz um esforço de falar, de relatar a minha experiência de modo construtivo para quem quiser dar seguimento a isso. Porque realmente eu acho que faz falta haver uma editora voltada para esta área, com profissionais da área, a fim de, em papel ou em formato digital, continuar produzindo e difundindo o conhecimento da nossa área. Que não é de se jogar fora, diga-se passagem. Tá legal? Muito obrigado. Quem tiver algum interesse em continuar batendo papo comigo, manda e-mail para mim, briquedelemos@gmail.com. Eu atendo a todo mundo, não tem problema nenhum. Ok? E até a próxima e fiquem em casa, por favor. Isso mesmo, gente. Então a gente se vê amanhã na live da professora Henriette. Vamos continuar levantando aí a hashtag do Desafio Briquet para mostrar que a gente comprou, vai que ele resolve. Professor, pensa no nosso pedido, pelo menos da autobiografia. Estamos muito interessadas.
E a gente fica, boa noite para todo mundo. Boa noite. Fica todo mundo em casa, gente. Quem pode ficar, por favor. A Lúcia E está é mandando isso. boa noite para vocês também, tá? Boa noite e um beijo também para Lúcia, para Helena também, que eu sei que ela ainda está assistindo a gente. Então, um Legal. beijo para todo mundo. Eu vou encerrar aqui. Boa noite, Tchau, gente. companheiros. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Sempre às ordens. Tchau.